Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou a Bruna e esse é o canal Mente Brilhante. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm um interesse em temas mais específicos dentro da psicanálise. E como o intuito do canal é trazer sim conhecimento, falar sobre filosofia, sobre livros, mas com viés psicanalítico, eu achei interessante trazer para vocês alguns desses conceitos principais da psicanálise, para que a partir disso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouco mais a psicanálise, entender o que esses conceitos eles realmente significam mais a fundo, e também a fim de curiosidade, a fim de querer identificar alguns padrões de comportamentos nossos, identificar alguns traumas nossos. Eu acho que a psicanálise ela tem essa capacidade de levar a pessoa que está estudando ela, mesmo que de forma muitas vezes até superficial, a uma autoanálise. E a partir dessa autoanálise, desse autoconhecimento, eu acho que gera sim uma capacidade de mudar a nossa vida, de mudar uma trajetória. Então, eu acho interessante trazer isso para vocês, mesmo que não seja de forma tão profunda nesse primeiro momento. Então, os primeiros conceitos que eu queria trazer para vocês são os conceitos da segunda tópica de Freud, que são os conceitos de ego, superego e id. Deixando aqui claro que existe uma diferenciação entre o ego que é dito popularmente, filosoficamente, ou até mesmo o ego tido na Bíblia, com o ego da psicanálise. Existe diferença. O ego psicanalítico não é o mesmo ego quando a gente fala de soberba, de uma pessoa que tem um ego inflado no sentido de se achar, assim, o ego psicanalítico é completamente diferente disso, então a gente já tem que começar por aí, a entender que o conceito de ego dentro da psicanálise é um conceito muito específico, que eu vou apresentar aqui para vocês, e ele tem que ser diferenciado daquele ego popular, daquele ego que a gente está acostumado a lidar nas nossas palavras do dia a dia, tá bom? Então, nessa segunda tópica, Freud ele dividiu o aparelho psíquico em três. É como se existisse uma separação. Óbvio que essa separação ela não é feita de forma natural, o nosso cérebro não é dividido dessa forma, mas em questão de pensamento, de mente, a questão da psique, segundo Freud, foi dividida nesses três tópicos para que a gente possa entender como alguns aspectos da nossa mente funcionam e como eles interagem entre si. Então, essa divisão ela não é uma divisão biológica, mas é uma divisão segundo Freud para que a gente possa entender alguns conceitos, algumas questões da nossa mente. Portanto, existem alguns comportamentos que podem sim ser explicados com base nessa divisão que Freud fez nessa segunda tópica. Então, nós vamos começar primeiro pelo id. Para Freud, o id é a parte da psique que está diretamente ligada ao corpo. Então, a gente entende id como se fosse a parte mais primitiva do seu cérebro. É a parte da sua psique que está mais ligada às necessidades fisiológicas. Então, quando a gente pensa em id, a gente pensa num ser humano animalizado, vamos usar essa palavra. É aquela parte que faz você pensar em comida, bebida, sexo, atender necessidades básicas ou atender desejos de forma intensa, imediata, sem se preocupar com a realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender no id é que os impulsos que vêm do nosso id, eles estão sempre ligados a impulsos que querem ser supridos, a necessidades que querem ser supridas, sem pensar na realidade. Então, quando a gente fala de id, a gente fala daquele desejo, daquela vontade que você está sentindo e que você não pensa na consequência. Se aquilo é socialmente aceito, se não é, se aquilo é bom para aquilo que você acredita em termos de cultura, de crença, de linhagem familiar. O id ele não considera isso. O id ela é a parte da psique humana que está realmente ligada apenas ao desejo, à vontade de satisfazer o seu desejo. Então o id é sim essa parte mais animalizada do ser humano. De forma resumida, a gente pode falar que o id ele opera segundo o sentido do prazer. Então, o id ele busca prazer o tempo todo e ele quer ser sempre satisfeito. Uma coisa importante a se entender é que o id ele tem uma pulsão mais forte do que a do ego. Então, essa vontade que existe dentro do nosso id é sim uma força muito grande que o ser humano tem que lidar. E uma das questões da psicanálise mais importantes que eu vou falar um pouco mais à frente no vídeo é sim saber lidar com essa pulsão, saber controlar ela de uma maneira saudável. A segunda parte, dentro da segunda tópica de Freud, é o ego. O ego ele opera segundo o princípio da realidade. Então, enquanto o id ele não opera segundo o princípio da realidade, ele busca prazer sem pensar na realidade em que ele está inserido, no sistema em que ele está inserido, o ego ele se encarrega dessa questão de entender a realidade. Então, o ego ele está ali no caminho entre o superego e o id. A gente fala que o ego é como se fosse um porta-voz, como se fosse um mediador entre o superego, que vai ser apresentado, e a impulsividade do id. Basicamente, uma das funções do ego é realizar as funções do id, os desejos, a vontade do id, só que sem causar problemas. Então, ele traz uma realidade a essa pulsão primária, essa pulsão animal que a gente tem. O ego ele tem essa capacidade de fazer com que ele negocie com o id, o ego ele negocia, então, por exemplo,
O ID traz uma demanda que seja algo que ele deseja muito, mas ao mesmo tempo que não é socialmente aceito. O que o ego faz? Ele fala, nós não vamos fazer isso agora, mas a recompensa que nós teremos virá depois. Por exemplo, quando a gente pensa na questão alimentar, é uma coisa mais palpável para a gente poder entender. O ID, ele fala, eu preciso comer, eu quero comer chocolate. O que o ego entende em relação a isso? Ok, o comer o chocolate é o impulso primário que você está tendo, aquilo que você deseja. Mas o comer o chocolate não seria bom agora porque você está acima de peso, porque você pode adquirir uma doença, uma diabetes, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, o que o ego faz? Ele dá um jeito de negociar com o ID e fala, nós não vamos comer o chocolate agora, mas a recompensa que você terá depois será emagrecer, será ter uma alimentação saudável, uma saúde melhor. Então, trabalha com esse impulso primário de forma que esse impulso seja sim realizado, que ele seja sim suprido, mas de forma que não atrapalhe a realidade do ser humano, da pessoa que está portando aquela psique. E dentro da psicanálise, o ego é um dos conceitos mais importantes, porque o objetivo da psicanálise é fortalecer o ego. Então, o que a gente entende? Uma pessoa que não teve o ego fortalecido ao longo da sua infância, ao longo da sua criação, ela tende a fugir de situações, sejam elas situações geradas pelo ID ou pelo superego. E essa fuga tende a levar a um caminho de doença. Então, a pessoa que não tem esse ego fortalecido, ela adoece, tanto de forma psíquica, então aí a gente tem essa questão de manifestação de sintomas de forma psíquica, ou então ela adoece de forma realmente física. Então, sempre que o ego não é fortalecido, ele gera a doença. A fuga da realidade por um ego fraco gera doença, seja ela física ou psíquica. Além das estruturas do ego e do ID, a gente tem a estrutura do superego, que é a terceira estrutura dessa segunda tópica de Freud. O superego está ligado à moralidade humana, então ele atua conforme o princípio da moralidade. O superego está ligado a figuras de autoridade e de paternidade ao longo da infância e do crescimento do indivíduo. Então, tudo que está ligado a uma questão de moralidade, julgamento, visão de bom ou mal, visão de certo ou errado, ele está ligado ao superego. Então, essa visão de moralidade mais exacerbada, uma moralidade um pouco mais predominante, ela está ligada sim ao superego. Ligados ao superego estão os sentimentos de culpa e de orgulho, dependendo da situação e dependendo da forma que vai ser levada e conduzida aquela situação. Então, se a situação ela vai contra alguns princípios que foram impostos, que você aprendeu ao longo da vida por figuras de autoridade, você sente vergonha. Agora, se você faz uma ação que seja condizente com aquilo que você aprendeu e que veio das figuras de autoridade da sua infância e da sua vida adulta em alguns aspectos, você tem uma sensação de orgulho. Então, essa sensação de culpa e orgulho, ela está diretamente ligada à questão de moralidade presente no superego. Mas como que essas três estruturas, elas se relacionam entre si? Porque elas não são estruturas separadas, elas não agem de maneira separada, e sim de maneira conjunta ao longo do desenvolvimento psíquico do ser humano. Então, nós vamos entender agora como que essas três estruturas trabalham entre si e como é a conexão entre cada uma delas. Então, nesse sentido, o que a gente consegue entender? O ID é responsável pela impulsividade, pelo desejo, enquanto o superego ele é responsável pela questão de moralidade. Você entende que o ID e o superego eles estão em polos opostos, eles são completamente opostos um ao outro? Ao lado a gente tem o ID, que tem uma impulsividade irracional, enquanto do outro lado a gente tem o superego, que tem uma racionalidade e uma questão de moralidade e de valorização de valores muito maior. Então são dois extremos. O ego ele entra exatamente no meio desses dois como um mediador para poder fazer com que o ID e o superego, essas duas estruturas, elas consigam se relacionar entre si de maneira equilibrada. Então, qual é a busca? A busca é fortalecer o ego, a busca da psicanálise é fortalecer o ego para que o ego consiga trabalhar como um bom mediador entre o ID e o superego para que dentro dessa questão e dentro dessa mediação evite o conflito. Por quê? O que gera o desconforto, o que gera o sintoma psíquico, o que gera essas questões mentais que a gente tem e que a gente trabalha e que a gente vê nas pessoas, é realmente esse conflito entre o ID e o superego que não está sendo feito da maneira correta. Então, o conflito entre o ID e o superego gera o transtorno, o conflito entre o ID e o superego gera o problema, gera a doença. E o ego, ele entra exatamente ali como mediador, para que esse conflito não exista e para que possa ter um trabalho conjunto entre essas três características da nossa psique. Então, essas três partes, por assim dizer, do aparelho psíquico, elas trabalham bem entre si
quando o ego está fortalecido. E aí que eu venho dizer de novo que a gente tem que entender a diferença entre ego em uma questão bíblica, ego em uma questão social e o ego na questão da psicanálise. O ego dentro da psicanálise ele é primordial para que se tenha uma vida psíquica saudável. Então, quando a gente fala de ego dentro da psicanálise, a gente fala de equilíbrio, de mediação entre uma moralidade exacerbada e entre uma impulsividade que busca apenas pelo prazer sem pensar na realidade e nas consequências do futuro, que também não é bom para o ser humano. Então, o ego dentro da psicanálise, o ego dentro dessa segunda tópica de Freud, ele atua exatamente como um mediador, como um equilíbrio para que você tenha, sim, os seus desejos realizados, umas questões ligadas à sua impulsividade sejam supridas, mas que ao mesmo tempo você tenha a moralidade, aquilo que você aprendeu com seus mestres, com seus pais ao longo da vida, que é importante também para o ser humano, que ela também seja suprida de alguma forma. Então, o fortalecimento do ego é um dos principais conceitos e um dos principais objetivos dentro de um processo analítico. Você fortalecer o ego e buscar o equilíbrio entre a impulsividade e a racionalidade seria o ideal dentro dessa segunda tópica, segundo Freud, para a psicanálise, inclusive nos dias de hoje. Então, para que a gente possa fechar esse conceito de forma mais simples, pense que um ID que não foi bem trabalhado, um ID que pensa apenas na sua impulsividade, que não é mediado pelo ego, ele pode levar à compulsividade. Então, vamos colocar alguns exemplos práticos de um ID que não tem o ego como um bom mediador. Compulsividade alimentar, uso de substâncias. A gente tem essa questão de realmente o prazer pelo prazer, ele vem de um ID que não está sendo bem mediado pelo ego. Enquanto um superego que também não está tendo essa mediação bem feita, ele pode ir para uma moralidade muito exacerbada e uma rigidez moral e uma rigidez como pessoa. Então, pessoas com uma moralidade inabalável, inatingível, aquelas pessoas que não conseguem olhar o próximo, que se veem com superioridade, muitas vezes estão ligados, sim, a um superego que foi inflado, vamos colocar assim, um superego que foi supervalorizado em detrimento do ID e um ego frágil. Então, a fragilidade do ego nunca é boa. A fragilidade do ego sempre vai levar você para uma questão de compulsividade, que é nociva ao ser humano, ou então para uma questão de moralidade exacerbada, que também é nociva, tanto para você como indivíduo e também como uma questão social. Então, ambas as partes, elas têm sim que ter um ponto de equilíbrio. E o ego, ele vem como esse ponto de equilíbrio racional entre a impulsividade humana e entre aquilo que foi imposto socialmente e religiosamente, aquilo que você aprendeu com aquelas pessoas que têm uma figura de autoridade na sua vida. Eu espero que tenha ficado claro os conceitos. Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram falar sobre alguns outros temas relacionados à psicanálise, a minha intenção é trazer sempre aqui no canal alguma coisa diferente nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, eu peço que você deixe seu joinha, que você se inscreva no canal, que deixe um comentário se possível, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!